Lá vem, lá vem. Lá vem, 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 lá vem nas bandeiras. Lá vem, 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 lá vem nas bandeiras. Lá vem, lá vem. Olá, hoje temos em mãos um material fascinante que nos leva lá para o extremo sul do Brasil. Uhum. Excertos de um livro recém-lançado, Lá Vem as Bandeiras. Ele mergulha assim na vida de uma pequena comunidade, o Estreito, lá em São José do Norte, Certo. e numa tradição cultural riquíssima que quase se perdeu. As Corridas das Bandeiras, de Nossa Senhora do Rosário e do Divino Espírito Santo. Uma tradição muito forte mesmo. E olha, o livro é bem mais que um registro, né? É fruto de mais de 20 anos de pesquisa, de vivência, um inventário cultural detalhado mesmo. Super completo. E até com elementos transmídia, tipo QR Codes para vídeos, músicas, bem interessante. Sim, uma abordagem moderna para um tema tradicional. Exato. E a nossa missão aqui hoje é explorar a fundo, sabe? A essência dessa tradição, de onde ela veio, por que quase desapareceu e como é que a força da comunidade trouxe ela de volta. Um resgate impressionante. Então, vamos lá. Vamos começar a desembrulhar essa história. Vamos. Para começar, né? O que são exatamente essas Corridas das Bandeiras? A pesquisa no livro pinta um quadro, assim, muito vivo. Uhum. Grupos de pessoas, antigamente só homens, né? Hoje também mulheres, crianças, saem pelas estradas de terra do Estreito, a cavalo, ou a pé mesmo, Isso. carregando os estandartes. São duas bandeiras principais, a vermelha, do Divino, e a branca, de Nossa Senhora do Rosário. As cores são bem marcantes. E a chegada em cada casa é anunciada por um tambor, com uma batida muito particular, sabe? Sim, o livro menciona isso. Os mais velhos, segundo os relatos, comparavam o som a café com pão. Café com pão, era o ritmo. Que interessante essa comparação. Dá pra quase ouvir, né? Pois é. E é um momento que mistura fé e vizinhança. As bandeiras entram nas casas, abençoam os moradores, os doentes, até a horta, os animais. Uma bênção completa pro lar. E isso. E as famílias retribuem. Oferecem um café, um doce. O de goiaba parece que é o clássico. Ah, o docinho caseiro não pode faltar. Não pode. E fazem doações para as festas anuais. É mais que um ritual, sabe? Parece um elo que marca o tempo e fortalece a identidade ali do lugar. E é fundamental entender onde isso acontece, né? O Estreito não é um lugar qualquer. Não mesmo. É uma faixa de terra bem estreita, espremida entre a Laguna dos Patos, que é imensa, e o Oceano Atlântico. Uma geografia particular. Muito. É terra de vento forte, dunas, um certo isolamento geográfico, mas, como o livro bem ressalta, habitada por gente muito resiliente. É o que dizem, né? São umas 700 pessoas, uma comunidade com uma história marcada por essa separação do continente, mas também por uma solidariedade interna muito forte, um apego às tradições. Uhum. Tem registros de ter sido até refúgio durante a invasão espanhola de Rio Grande, lá em 1763. Então, essa paisagem, essa história, elas não são só um cenário, elas moldam o caráter único dessas celebrações. Isso ajuda a entender a força do lugar, sem dúvida, e as raízes dessa tradição. O material que a gente tem indica uma origem bem complexa, né? Uma mistura. Exatamente. É uma herança que os autores chamam de afro-luso-brasileira. E essa complexidade é central. Certo. Pega, por exemplo, a devoção ao Divino Espírito Santo. A pesquisa vai buscar as origens lá em Portugal medieval, ligada à Rainha Santa Isabel, a ideias de uma nova era de fraternidade. Nossa, vem de longe mesmo. Vem. E essa devoção chegou ao Brasil com os colonizadores.
Ganhou força em São José do Norte, especialmente com a vinda dos açorianos, né? E aqui, claro, se misturou com elementos locais. Entendi. E a outra bandeira, a de Nossa Senhora do Rosário. Ah, essa tem uma conexão fortíssima, visceral mesmo, com as Irmandades Negras. As Irmandades. Isso. O livro sublinha a importância crucial dessas confrarias que surgiram lá desde o século XVIII, muitas vezes fundadas por pessoas escravizadas ou recém-libertas. Que incrível. Elas se tornaram espaços vitais, não era só lugar de fé, sabe? Eram centros de resistência cultural, de apoio mútuo e, fundamentalmente, de afirmação de identidade e dignidade. Então, era bem mais do que só a questão religiosa. Eram espaços de organização social e cultural também. Sem dúvida alguma. Pensa no contexto de forte segregação racial da época. Até o acesso às igrejas dos brancos era limitado ou segregado mesmo. Imagino. Então, ter a sua própria irmandade, a sua própria festa, era essencial. As festas de Rosário, com as coroações simbólicas de reis e rainhas congos, o uso dos tambores, as danças, tudo isso refletia uma nobreza própria. Era uma forma de preservar e celebrar a herança africana e de construir uma identidade afro-brasileira. Faz todo sentido. As entrevistas no livro são muito fortes nesse ponto. Os relatos, como os de Seu Veríssimo e Dedê, que são citados na pesquisa, eles confirmam essa memória viva na comunidade. Rosário era vista, era sentida como a bandeira dos negros. Que peso histórico enorme. Mas essa tradição com raízes tão profundas quase se perdeu. O livro fala num período de adormecimento. O que aconteceu ali? Muito bem crítico. A pesquisa aponta que, principalmente ali a partir do final dos anos 70, as corridas foram ficando raras, sabe? Quase pararam por completo. Nossa. E por quê? Um fator-chave que o livro menciona foi o falecimento de figuras centrais. Pessoas que eram a alma da manutenção dessas práticas, como o Seu Júlio do Amaral Capa Verde. Ele é descrito como um grande guardião dessas tradições afrocatólicas locais. Ah, a perda das lideranças. Exato. Com a perda desses elos vivos, a corrente da transmissão oral da prática parece que enfraqueceu muito. E aí a história dá uma virada que parece coisa de filme mesmo. A revitalização começou de um jeito inesperado, não foi? Foi um momento catalisador. Em 2006, um dos pesquisadores envolvidos no trabalho do livro, Fernando Costa Milã, encontrou, quase por acaso, uma antiga bandeira vermelha do Divino, que estava esquecida na sacristia da igreja. Esquecida? Sim, parece que ninguém nem lembrava mais quando aquela bandeira específica tinha corrido pela última vez. E essa descoberta física, sabe, foi um gatilho para a memória coletiva. Que achado incrível. E como isso se desdobrou? O que aconteceu depois? Bem, a redescoberta da bandeira mobilizou a comunidade. As memórias começaram a vir à tona, o desejo de retomar aquilo ressurgiu com força. Uhum. Eles contaram também com o apoio do folclorista Paixão Cortes, que é uma figura bem conhecida na cultura gaúcha. Ah, um Paixão Cortes? Isso. E o interessante, que o livro documenta bem, é que esse primeiro momento de revitalização da bandeira do Divino acabou misturando um pouco a tradição local com elementos do movimento tradicionalista gaúcho, tipo o uso de bombachas pelos participantes. Que curioso, uma fusão de identidades culturais ali. Exatamente, uma dinâmica interessante. E o processo não parou aí, né? As bandeiras de Rosário também voltaram depois. Sim, alguns anos depois, em 2013, foi a vez da revitalização das corridas das bandeiras de Rosário. Esse segundo momento teve o impulso de um projeto chamado Freguesias Litorâneas, que também foi coordenado pelo Costa Milã. Certo. A abordagem aqui, pelo que a documentação mostra, foi um pouco diferente. Teve um foco mais explícito na valorização do saber local, no envolvimento ativo da comunidade, com destaque para a participação das mulheres e da população negra. E também no uso da cultura como ferramenta de reconhecimento até de desenvolvimento local mesmo. Entendi. Figuras da comunidade, como o Nininho e o Nilo, são apontadas como cruciais nessa fase de retomada da bandeira de Rosário. O livro parece dar bastante espaço para as vozes de quem vive essa tradição no dia a dia, né? As entrevistas devem ser um tesouro. Com certeza. É aí que a pesquisa ganha vida de verdade. A gente tem os mais velhos, como Chico da Morena, o Seu Veríssimo, compartilhando memórias preciosas.
O que eles contam? Eles descrevem os rituais antigos com detalhes, sabe? A música do tambor, que era só batida, não tinha canto. O Chico descreve como feito um bumba, talvez uma referência ao ritmo marcado do Bumba Meu Boi. Que interessante. Falam das festas que chegavam a durar 5 dias inteiros. Imagina. 5 dias de festa. Que intensidade devia ser. E eles mencionam também as dificuldades do passado. A questão racial, por exemplo. Sim, e de forma muito direta. Trazem à tona a memória dolorosa da segregação racial que existia até nos bailes das festas. Contam que tinha uma corda separando brancos e negros no salão. Nossa, que imagem forte. Minto, mas eles também narram o momento em que essa barreira foi rompida, como conta o Chico da Morena citado no livro. Puxaram a corda e misturou tudo. Um relato poderoso de superação dessa divisão dentro da própria comunidade. Que bom que isso ficou no passado. E quem está na linha de frente hoje? O livro fala das lideranças atuais. Fala sim. Figuras como a Dona Neiva e o seu Nilo, que hoje coordena as corridas, eles surgem como pilares mesmo. Uhum. Os relatos deles mostram os desafios bem concretos de manter a tradição viva. A logística das corridas, né? Encontrar gente disposta a sair por dias a fio. Deve ser difícil. A preocupação com a chuva, que pode estragar tudo, a questão da segurança nas estradas. Eles mencionam a BR-101, que é muito movimentada hoje, e impede que eles percorram todo o território original como faziam antigamente. Entendo. São desafios modernos. E o papel das mulheres? A pesquisa destaca isso. Muito. Fica muito claro a importância crucial das mulheres, não só hoje, mas historicamente também. Ah, é? Elas estão na organização de tudo. Desde gerir a lancheria, que arrecada fundos para a festa, o livro conta como a Dona Neiva foi central na construção dessa estrutura, usando até recursos próprios. Nossa, que dedicação. Sim, até costurar e cuidar das bandeiras, guardar as atas, os registros históricos e liderar os espaços comunitários. É uma liderança, assim, multifacetada e essencial para a continuidade. E as novas gerações? Crianças, jovens, eles participam? Como eles veem isso? Os relatos das crianças entrevistadas são, olha, particularmente tocantes. Imagino. Elas falam com uma naturalidade de participar desde bem pequenininhas. Falam do orgulho que sentem em carregar a bandeira ou tocar o tambor e da percepção de que estão recebendo uma responsabilidade importante. Que legal. Uma delas usa uma imagem muito poética, sabe? Descreve a tradição como um ciclo de vida, associando as etapas da vida humana à passagem dessa responsabilidade cultural. Ciclo de vida. Que bonito isso vindo de uma criança. Faz pensar. E elas revelam detalhes que talvez os adultos já nem notem mais, como o costume de quem leva o tambor ter sempre balas no bolso para dar para as crianças das casas visitadas. Ah, que gesto simpático. Um gesto simples, né, mas que mostra um cuidado em acolher os mais novos, em tornar a experiência significativa e agradável para eles, para garantir que o ciclo continue. Ouvindo tudo isso, fica muito claro que não estamos falando de uma peça de museu, né? É algo vivo, pulsante na comunidade. Exatamente. O que é fascinante nessas vozes de diferentes gerações é que elas pintam um retrato de uma cultura dinâmica. Não é algo estático, congelado no tempo de jeito nenhum. Certo. A gente vê a memória sendo constantemente ativada e ressignificada, como naquela história da descoberta da bandeira do divino, que já estava esquecida, né? Sim. A gente vê os rituais sendo adaptados às realidades de hoje, como a necessidade de usar carros de apoio em alguns trechos, e a gente vê as tensões sendo navegadas. Que tipo de tensões a pesquisa aponta? Aponta algumas, por exemplo, a convivência com novas denominações religiosas, evangélicas, que chegaram à região e têm outra visão sobre essas práticas, né? A questão da migração dos jovens, que muitas vezes saem para estudar ou trabalhar. Uhum. O êxodo rural, né? Isso, e o próprio envelhecimento dos guardiões mais antigos da tradição. São desafios reais. Com certeza. Mas, apesar disso tudo, o fio condutor que parece manter tudo unido é essa ligação muito, muito forte entre a fé, seja ela católica, afro-católica, enfim, o território do estreito e a identidade coletiva. A tradição persiste porque as pessoas se importam o suficiente para agir juntas e encontrar caminhos para mantê-la relevante. Então, olhando para o hoje, qual o balanço que o material nos apresenta? Quais são as forças e as fragilidades atuais dessa tradição? Olha,
o panorama descrito é de um equilíbrio delicado. Por um lado, os desafios são bem reais, né? A diminuição do número de pessoas que efetivamente saem nas corridas, Sim, isso foi mencionado. as dificuldades logísticas e financeiras para manter os roteiros longos, organizar as festas anuais, são preocupações que quem está à frente, como o seu Nilo, menciona bastante. Mas também tem sinais de força, de vitalidade, certo? Não é só dificuldade. Sem dúvida, a pesquisa destaca a força inegável da organização comunitária. A liderança feminina, que está cada vez mais visível e ativa, Isso é importante. muito. O envolvimento contínuo de pesquisadores, de agentes culturais que ajudam no registro, na divulgação, na articulação com políticas públicas de patrimônio. Uhum. E, crucialmente, a participação, mesmo que precise ser sempre incentivada, de jovens e crianças. Isso é vital para o futuro. E a tecnologia entrando nisso também. Exato. O uso de novas tecnologias, como os QR Code no próprio livro, que levam para mapas interativos, vídeos das corridas, músicas. Isso mostra uma abertura para dialogar com o presente, né? Não é ficar parado no tempo. Isso tudo nos leva a uma questão maior, eu acho. Por que dedicar tempo para entender uma tradição tão específica de uma comunidade relativamente pequena lá no sul do Brasil? O que as corridas das bandeiras do Estreito têm a nos ensinar, afinal? Essa é uma pergunta-chave, né? E a resposta que emerge dessa análise é que essas tradições locais são verdadeiras aulas sobre resiliência cultural. Resiliência. Sim, elas nos mostram de forma muito concreta como comunidades, mesmo aquelas em contextos que a gente considera periféricos ou isolados, conseguem manter, negociar e até reinventar a sua identidade, a sua memória coletiva, diante de um mundo que pressiona tanto pela homogeneização, pelo esquecimento. É uma resistência cultural, então. Tomar o presente e inspirar caminhos para o futuro. A maneira como essa comunidade se auto-organiza, como ela gere seu patrimônio material, resolve seus conflitos internos e consegue transmitir seus valores de geração em geração, olha, é uma lição poderosa sobre governança popular, sobre sustentabilidade cultural e sobre a importância do pertencimento, do se sentir parte de algo. Exploramos hoje os muitos fios que tecem essa rica tapeçaria das corridas das bandeiras, no Estreito. Vimos as raízes históricas profundas, essa mistura, né? Portuguesa, açoriana, africana. Uma mistura única. Sentimos a força da fé comunitária, especialmente materializada nas Irmandades Negras, como espaços de identidade, de resistência. Fundamental. Acompanhamos o período de silêncio, o quase esquecimento, e depois o vibrante renascimento impulsionado pela própria comunidade. Foi incrível ver isso. Um movimento de dentro para fora. E ouvimos, através da pesquisa, as vozes que mantêm essa chama acesa hoje, enfrentando desafios, claro, mas cheias de esperança. É de fato uma história impressionante de memória e identidade naquele pedacinho de terra entre a lagoa e o mar. De fato. E talvez o ponto para reflexão que fica desta análise seja justamente este. Num mundo cada vez mais acelerado, mediado por telas, por conexões digitais o tempo todo, como é que tradições que dependem tanto do encontro físico, sabe, da presença, da oralidade, do ritmo compartilhado do tambor, da caminhada conjunta pelo território, dessa relação íntima com o lugar, como as corridas das bandeiras, podem não apenas sobreviver, mas continuar a florescer. É a grande questão, né? O que é realmente necessário para que elas não se tornem só peças de museu ou eventos folclóricos meio vazios de sentido. Para que sigam sendo fontes vivas de coesão social, de identidade, de propósito, para as futuras gerações do Estreito e de tantas outras comunidades com riquezas parecidas por aí. É um desafio constante, sem dúvida.